A boa dádiva do Senhor tem sido derramada sobre nós. E hoje, para abrir uma série de mensagens, que mais uma vez nós vamos caminhar num propósito, num processo em Deus. E o tema dessa próxima série, nós vamos dar continuidade ao livro do Êxodo, mas agora nós vamos fazer um novo propósito. Nós vamos falar sobre esse termo, ou esse tema chamado recomeço, né? Que é o grande desafio quando nós recomeçamos depois que um ciclo se encerra. Como recomeçar? Como andar? O que fazer? O que projetar? Como decidir? Como tomar as decisões corretas? Talvez a maior dificuldade de todos nós, é nos adaptarmos aos novos começos. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Tem alguém que gosta de mudar de casa? Não, eu gosto de mudar de casa. Bom, mudar de casa, eu vou te contar uma coisa. Pensa na confusão que dá, é ou não é? Nossa, Deus do céu, já dá uma preguiça só de pensar. Você arrumar tudo, encaixotar tudo, para levar para outro lugar, para desencaixotar tudo e pôr tudo no lugar de novo. Você fala assim, mas já estava no lugar, né? Toda mudança, ela é um fator complicador da nossa história. E tudo aquilo que Deus resolve mudar no decorrer da nossa história, nós precisamos pedir a Deus instrução, capacidade de entendimento, para entendermos, compreendermos o que Deus, ou como Deus, quer nos instruir nesses novos começos. Em todo novo começo de Deus, há um propósito que Deus quer nos dar como lição. Eu digo sempre que Deus tem um propósito só conosco. Qual o propósito de Deus? Nos elevar a uma nova medida de fé. Tudo que Deus faz, todo o propósito de Deus é nos conduzir a uma nova medida de fé. Este é o grande propósito de Deus. E para que Deus alcance esse grande propósito, na medida da fé, Ele precisa trabalhar em um ambiente da nossa vida, chamado de espírito do homem. Amém até aqui? Deixa eu tentar explicar isso para você, porque por vezes você não vai entender isso. Todos nós, todos os homens, nós vivemos debaixo daquilo que a teologia chama de um corpo tripartido. O que seja isso? Nós somos divididos em espírito, alma e corpo. Vamos dizer de novo? Espírito, alma e corpo. Portanto, a vida de um homem, eu estou dizendo da humanidade, ela passa por um nível de crescimento nos três. Ela vai passar por essa tricotomia do homem em todos os aspectos. O crescimento é algo necessário na tricotomia do homem. Que é isso, pastor? O homem precisa crescer no corpo, na alma e no espírito. Amém até aqui? Para você entender mais profundo do que eu vou te falar, corpo você já entendeu, é essa carcaça que todos nós carregamos, e é necessário que o corpo cresça. É saudável, é salutar que haja um crescimento no corpo. Afinal de contas, quando a criança nasce e ela não está se desenvolvendo, ou seja, ela não está com o crescimento suficiente, baseado na métrica da medicina, a mãe e o pai vão procurar o médico para dizer, meu filho não está se desenvolvendo direito, então ele não está crescendo à medida que ele precisava. Então a falta de crescimento no corpo, ele é um desajuste, e toda aquela pessoa que nasce precisa crescer. Amém até aqui? Então você entendeu o que é o crescimento do corpo. É algo essencial para a vida de todos nós. Todos nós nascemos bebê, mas nos desenvolvemos, crescemos. Uns cresceram mais do que os outros, é verdade. Uns cresceram de maneira diferente dos outros. Uns cresceram mais para o lado, outro... mas cada um cresceu de uma forma, mas houve um crescimento.
crescimento. Então o crescimento é salutar, amém? Bom, se eu cresço no corpo, eu também preciso crescer no meu espírito. O meu espírito é a sede da minha alma. Vou voltar na minha fala. Eu também preciso crescer na alma. Ponto, voltei para o lugar que eu queria. Eu preciso crescer A alma é a sede dos meus pensamentos, sentimentos, entendimento. Aonde está todo o meu sentimento? Na minha alma. É por isso que o salmista vai cantar o salmo e dizer: porque está abatida dentro de mim, ó minha alma. Quem sente o peso da emoção, do sentimento, é a alma. E você sabe, assim como eu, que um homem imaturo, uma mulher imatura, são pessoas que não conseguiram, ao decorrer do tempo, desenvolver o crescimento dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos, do seu entendimento. Toda pessoa imatura, toda pessoa que é infantilizada, ela cresceu, mas ela é infantil nos seus sentimentos, é porque a sua alma ainda é pequena. Não é que ela vai esticar, não é que ela vai crescer como cresce o corpo, mas ela precisa se desenvolver. A alma precisa ser desenvolvida naquilo que a gente chama de inteligência emocional, aquilo que hoje em dia os mindset estão dizendo: olha, a sua inteligência emocional precisa ser alargada. Na verdade, a Bíblia já diz isso há muitos anos, dizendo para nós que essa nova concepção nós precisamos ter dentro de nós, porque senão nós seremos imaturos. E todo cristão imaturo emocionalmente, ele é um cristão fraco nas suas relações emocionais. Portanto, o que ele carrega são frustrações, inquietações da alma, inseguranças, instabilidades. Tudo o que ele carrega em si são argumentos ou circunstâncias que não o permitem desenvolver o seu chamado em Deus. Bom, se você entendeu que precisa existir um crescimento no corpo, um crescimento na alma, o Senhor também diz que na dicotomia existe um terceiro, e esse terceiro é o nosso espírito. Não é o espírito com letra maiúscula se referindo ao Espírito de Deus, é o espírito do homem. A palavra do Senhor diz assim, que ninguém conhece mais o homem senão o espírito do homem. Essa expressão bíblica é fantástica. O que ele quer dizer com isso? Que as tuas emoções não conhecem mais você do que o espírito que habita em você. Ninguém conhece mais você, não é o seu corpo, não é o seu olho, não é a sua mão, não é o seu pé, não são as suas emoções, não são os seus entendimentos, não são os seus pensamentos que conhecem quem você é. Quem conhece mais você é o Espírito que habita em você. E esse Espírito não é o Espírito de Deus, é o Espírito do... Amém até aqui? Esse aqui está o grande problema. Qual o grande problema, pastor? É que a gente naturalmente com a vida, a gente desenvolve o corpo, sim ou não? É natural, crescer o corpo é algo natural. Todo mundo vai crescer. E se não crescer, a gente vai procurar um médico para fazer crescer, sim ou não? Mas quando a gente convive com alguém imaturo, o que a gente quer? Eu acho que tem um trem apitando aqui. É você, João? Vai explodir, não? É você? Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a caixa vermelha passar dentro. Aí, João, era só um botãozinho. Eu não sei de quem que é essa pedaleira toda que ficou aqui. Aleluia. Olha para cá. Então, todo aquele que emocionalmente é frágil, inseguro, instável, ele não conseguiu se desenvolver.
E isso faz com que essa alma fragilizada, essa alma encurtada, essa alma pequena, eu estou dizendo de alma pequena no sentido da emoção, conduza esse corpo, porque quem conduz o corpo é o nosso pensamento, o nosso entendimento e as nossas emoções. É por isso que você reage pela emoção, é por isso que você acha que amor é sentimento. É por isso que você proclama que você gosta ou não gosta por aquilo que você sente. Portanto, muitas vezes os cristãos estão sendo conduzidos por quê? Pela alma. Quem conduz o corpo? A alma. Por quê? Porque eu reajo conforme eu penso, sim ou não? Como é que eu faço? Por que eu respondo? Conforme o meu sentimento. Se eu estou irado, eu vou responder com mansidão? Não. Se eu estou nervoso, eu vou responder com mansidão? Não. Se eu estou irado, eu vou responder com mansidão? Normalmente, não. Isto é apenas um demonstrativo que se você disse não, 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 significa que quem rege você é a sua alma. Então você é regido por aquilo que sente, daquilo que pensa, daquilo que entende. Isso é o que rege você. No entanto, o apóstolo Paulo vai escrever a sua carta, e Paulo vai dizer assim aos Efésios, que todos nós estamos mortos, nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ora, pastor, se eu sinto, a minha alma não está morta. Se eu ando, se eu enxergo e se eu ouço, a meu corpo não está morto. Então, como eu posso estar morto, segundo a escritura dita por Paulo, se eu ando, se eu sinto, se eu penso? Paulo dizia então que no aspecto da tricotomia, o que estava morto era o espírito. O espírito do homem está morto, nos delitos e nos pecados. Pastor, e o que tem no espírito do homem? Eu vou te dizer agora, duas coisas imprescindíveis que você precisa anotar. No espírito do homem habita a fé, no espírito do homem habita a consciência. Então o que tem no homem? A fé e a... Vocês estão aqui, gente? O que tem no homem, o espírito do homem? A fé e a consciência. Bom, quando eu te disse, se você está nervoso, você responde nervoso? Você disse, sim, eu respondo. Se eu estou irado, eu respondo irado. Se eu estou nervoso, eu respondo nervoso. Se eu estou irritado, eu respondo com ira. Bom, se eu faço isso, é a minha alma dirigindo o meu corpo. Mas quando eu conheço a Jesus, e é por isso que ele disse, escrevendo a carta aos Hebreus, que a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Repete comigo, viva e eficaz. Ou seja, ela é eficaz para produzir uma única coisa: vida. Repete comigo, ela produz? Ela produz? Então, quando a palavra de Deus autenticamente é pregada ao meu coração, ela é vida que é eficazmente aplicado dentro de mim, e o meu espírito que dantes estava morto, quando a palavra acessa aqui dentro, o meu espírito volta a... E quando o meu espírito volta à vida, ele traz em mim uma coisa chamada fé. E quando ele produz fé, ele produz em mim uma coisa chamada consciência. Uau, que fantástico isso! Porque aí eu não respondo mais segundo a minha alma. Agora eu respondo ou segundo a minha fé, ou segundo a minha consciência de fé. Amém até aqui? Portanto, quando a ira vem ao meu coração e eu irado quero responder, eu quero voltar, falar, indagar, impulsionar, eu me lembro que aquilo que habita em mim já não é mais aquilo que no homem natural habita, porque agora eu sou um homem espiritual, e o homem espiritual não anda segundo a carne, não anda segundo o corpo, não anda segundo a alma, mas anda agora segundo o Espírito de Deus que nele habita. E o Espírito de Deus produziu uma nova consciência e uma nova fé. Aleluia! Portanto, se o homem precisa crescer no corpo,
também precisa crescer na maturidade da alma, significa dizer que ele também precisa crescer no... Qual é a dificuldade dos cristãos atuais? É crescer no corpo, pastor? É ser mais maduro sentimentalmente? Não. A verdadeira ordem de fé de Deus é fazer com que nós, os cristãos, possamos crescer no Espírito. Pastor, como eu cresço no Espírito? Paulo vai escrever a carta aos Romanos e Paulo vai dizer assim: porque o Espírito de Deus comunica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Aleluia. O único acesso ao espírito do homem, quem tem é o Espírito de Deus. Quem pode nutrir o espírito do homem? O Espírito de Deus. Quem pode acrescentar fé na minha vida? O Espírito de Deus. Quem pode fazer com que a minha consciência seja melhorada? O Espírito de Deus. Quem pode me fazer crescer na fé, no conhecimento e no entendimento? O Espírito de Deus. Portanto, a melhor coisa que eu preciso ter na minha vida é o Espírito de Deus. Entende o que eu estou falando até aqui, sim ou não? Se eu preciso ter o Espírito de Deus, eu mesmo acabei de dizer para vocês que o homem precisa ser dirigido pelo Espírito do homem. E eu preciso dizer uma coisa: ninguém mais vai te conhecer então, senão o Espírito de Deus que conversa com o teu espírito. Então quando você fala, você expressa aquilo que está no teu coração. Portanto, quem fala é a alma. Mas quando você ora, e a Bíblia diz, até com gemidos inexprimíveis, até quando você está chorando e acha que está colocando o sentimento para fora, o Espírito que habita em você conversa com o Espírito de Deus, o que está aí dentro do Espírito que habita em você, e ele vai levar a Deus a sua súplica, a sua necessidade, a sua oração, o seu porquê, o seu amém, as suas necessidades, e ele traz a resposta para um crescimento da sua fé. Portanto, o crente, o cristão, que vive a verdade de Deus, ele não vive mais nem segundo o corpo, nem segundo a alma, mas ele vive agora segundo a verdade do Espírito. Amém? Pastor, se eu vivo a verdade do Espírito, então quando eu vier alguém e me responder assim, olha, te atacar, te ferir, te magoar, te ressentir, qual a primeira resposta que você vai dar na boca? É a primeira que imediatamente vem? Não! Porque se você responder aquilo que vem na sua boca de forma imediata, você responde pela alma. Mas quando você diz assim, vou contar até 10. Já escutou o cientista dizendo isso? Todo ato de nervosismo, todo ato extremo, se você esperar 10 segundos, esse ato passa. Ele não está errado de tudo, não. Talvez ele está baseado naquilo que o autor aos Hebreus disse, que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 fios, porque ela é viva e eficaz, e ela faz uma coisa fantástica, ela penetra na divisão entre a alma, aonde entra a palavra? Entre a alma e o Espírito. A palavra vai modelando, a palavra vai trazendo resolução, a palavra vai trazendo quebrantamento, a palavra vai trazendo vida, a palavra vai produzindo em nossos corações a grandeza de Deus dentro de nós. Mas no nosso espírito ela vai te dando uma nova consciência, uma nova medida de fé. Você está crescendo na fé. É por isso que é possível você enfrentar novos recomeços, se você tentar recomeçar pela força do corpo. Se você tentar recomeçar pela força da sua alma, prepare-se, você vai sofrer absurdamente. Mas hoje eu inicio
uma nova proposta, uma nova série de mensagens para acrescentar a tua fé e a tua consciência e dizer a você: você vai recomeçar sim, mas vai recomeçar pela força do Espírito, no entendimento do Espírito, numa renovação do teu espírito, de uma novidade do teu espírito. Eu queria que você levantasse a tua mão para o céu, porque eu queria liberar essa palavra ao teu coração. Prepare para novos recomeços, mas recomece com uma novidade no espírito. Vem novidade de Deus para uma nova medida de fé para a tua vida. Se você recebe, dá o teu melhor brado de glória ao nome poderoso do Senhor. Deus quer te fazer crescer, querido, mas não tem remédio para crescer como tem remédio para crescer no corpo. Não tem psicólogo, terapeuta que possa te ajudar como te ajuda no crescimento emocional. Pastor, o que pode, a única coisa que pode fazer o meu espírito crescer? Bom, se eu dependo do Espírito Santo, a única coisa que me faz crescer no Espírito é o conhecimento da palavra da verdade. E é por isso que o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É para esse propósito que Ele deixou a palavra para o meu e para o teu coração. Você pode receber essa palavra no teu coração, querido? Então Deus está soprando um propósito. Quer recomeçar, quer reiniciar, quer voltar ao princípio e dizer: vou tudo de novo. Vai para uma nova medida, para uma nova estatura do seu espírito. Pastor, como eu faço quando as crises mudam? E quando eu digo mudança, eu digo que mudança ela pode gerar em vários ambientes. Ambientes sociais, ambientes geográficos, ambientes emocionais. Qualquer ciclo de mudança de Deus, qualquer ciclo de transformação de Deus, vai gerar em você uma autorresponsabilidade para um novo nível e vai te exigir uma nova estatura espiritual. E nessa nova estatura espiritual, você vai ter que se posicionar, não mais com o seu sentimento, não mais pela força do seu braço, mas assim diz o Senhor: você vai entrar agora por uma nova força, por um novo entendimento e por um novo batismo de consciência, chamado batismo de fé, batismo do Espírito. Não batismo com o Espírito Santo, mas batismo de Espírito, para um novo entendimento, para uma nova consciência e para uma nova fé. O texto que Deus colocou no meu coração para iniciar essa série de mensagens, ela está baseado exatamente no momento em que o povo de Israel, o povo de Deus, acabou de sair das terras do Egito, e vão reiniciar uma caminhada. Eles eram 400 anos escravos. Eu disse quanto tempo? 400 anos de escravidão. Era uma vida. Eram gerações após gerações fazendo, vivendo, experimentando, usufruindo e se frustrando das mesmas coisas. 400 anos. Eram filhos nascendo, filhos morrendo, homens novos, homens velhos, mas toda geração, de geração em geração, passando, terminando, findando, mas todos debaixo de uma mesma existência. Mas aí a Bíblia diz assim, que Deus, ouvindo a oração do seu povo, desceu do céu para os guardar e os livrar da opressão, do opróbrio, da natureza castigatória, da grande tormenta que eram os egípcios sobre o povo dele. E Deus disse: então eu desci para os livrar e os conduzir para um novo lugar, para uma terra que mana leite e mel, uma terra que eu prometi aos seus pais. Eu me prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó, uma terra de promessas. E é sobre este ambiente, quando Deus está falando: eu vou te tirar de um lugar e vou te levar para outro lugar,
O texto que eu quero ler com vocês é Êxodo capítulo de número 15. Versículo de número 1, eu vou ser bem sucinto, porque eu quero ganhar tempo. Diz assim o versículo de número 15, Êxodo 15, capítulo 15, verso 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. E Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Como os resfolgar das tuas narinas. Amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. Os vagalhões colharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, alcançarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo e em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estende a destra, e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmoreceram todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que se passasse o teu povo, ó Senhor, até que se passasse o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Versículo 19. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e de todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aleluia. Pastor, quem está cantando aqui é Moisés e Miriam. O que eles estão fazendo? Dizendo: nós vencemos. Nós vencemos. A promessa se cumpriu. Deus ouviu o nosso clamor. Deus ouviu a nossa oração. Deus interveio e trouxe salvação. Nos arrancou da garra de todo o império Egito, de toda a malignidade, e mostrou com mão forte que Ele é Deus poderoso. Eles estão cantando e dançando uma grande vitória. Eles estão cantando e dançando uma grande bênção de Deus. E preste atenção que eles estão dizendo:
o Senhor nos levará a uma terra que o Senhor mesmo plantaste, uma terra que o Senhor mesmo aplainaste, um santuário chamado pelo teu nome. O Senhor nos colocará. Senhor, o Senhor pôs espanto em todos os povos de Moabe, em todos os povos que habitam aqui, nos povos da Filistia. O Senhor os atemorizou. O que eles estão dizendo? O que o Senhor fez no Egito é causa de espanto. O povo tem medo de nós por causa do Senhor. Mas Deus não está os colocando ainda na terra da promessa. Deus está levando para um novo lugar chamado de deserto. É extraordinário porque a ordem de Deus é uma só. Deus está dizendo: eu preciso colocar vocês numa nova promessa. Mas para a nova promessa que eu tenho para vocês, eu preciso que vocês alcancem uma nova medida no vosso espírito. Porque senão, se vocês não alcançarem uma nova medida do vosso espírito, vocês nunca alcançarão o lugar que eu tenho como promessa. Então eu preciso vos treinar num lugar chamado de Portanto, o deserto não é um lugar que Deus queira nos matar, mas deserto é um lugar que Deus quer nos fazer. Não, você não está aqui, né? Eu não conheço ninguém que quer crescer no corpo que não tenha que tomar algumas atitudes necessárias para desenvolver o seu próprio corpo. Quer melhorar os seus bíceps, tríceps, quer tirar os pânceps. Essa piada foi boa, né? Quer tirar? Vai exigir uma coisa chamada de porque todo crescimento no corpo vai exigir. Pastor, mas eu sou muito imaturo, fui mimado demais quando era criança. Conhece gente mimada? Se eu falasse pelo menos uns 2 nomes aqui. Tem mais, mas se eu falasse só 2 já dava, pá. Como a gente faz para crescer na alma? A vida nos mostra apenas um lugar: a frustração. Não tem nada que eleve o homem a um nível maior emocional de suporte do que a frustração. É por isso que um dos maiores personagens atuais sobre a vida de qualquer pessoa é a figura do pai, do padre ou do pastor. Já viu as ferramentas atuais de incentivo de inteligência emocional? Eles dizem assim: tomem cuidado com os 3 P's da sua história. Quem são os 3 P's? O pai, o pastor e o padre. Por quê? Porque são figuras de limite. E a gente não quer ter limite. A gente quer voar o mais alto possível. Eu acho tão extraordinário, porque aquele que poderia voar o mais alto possível disse assim: Pai, não é isso que eu quero, mas, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Esse é alguém que sabe do limite que o pai pode produzir. Não é sempre o que eu quero, mas é o que o pai quer para mim. E não existe mais nada e mais ninguém que possa fazer você crescer que um pai que sabe ao limite frustrar os seus desejos. Porque quando ele frustra os seus desejos e não realiza plenamente os teus desejos, ele não está dizendo para você: eu quero que você cresça, amadureça, fortaleça, que a tua alma seja ainda mais revestida de autoridade e você consiga emocionalmente suportar as dores da vida. Mas se essa é uma verdade, a vontade de Deus no deserto é treinar o teu espírito. Deixa eu mostrar para você, à luz da Bíblia, a palavra recomeçar, ela vem de 3 expressões muito importantes. Quando ele diz de ré, é voltar atrás. É exatamente isso. Quando a palavra diz recomeçar, a ré significa voltar. A palavra recomeçar, a ideia do começar ali,
ela vem da ideia de voltar ao início, iniciar. Então recomeçar seria mais ou menos voltar ao início ou começar novamente. Retornar ao início de tudo. Só que ela tem uma expressão latina, que é o cum, que é o começar, que tem a ideia de junto. Então recomeçar não é apenas voltar ao início, mas é o voltar ao início junto. Eu vou dizer de novo, recomeçar não é apenas voltar ao início, é voltar ao início junto. Pastor, o que é isso? Quando Deus está tratando o seu povo para levar a um lugar de promessa, Ele está dizendo: vocês cresceram na alma, 400 anos de escravidão, vocês se fortaleceram no corpo, trabalhando arduamente, mas vocês não cresceram no espírito, e eu preciso que vocês recomecem, busquem a força da alma, busquem a força do corpo, mas busquem agora o entendimento do vosso espírito. Não. Deixa eu te mostrar uma verdade. Eu não sei se você já leu isso, mas se você puder voltar na Escritura, nós vamos voltar para um texto que está em Êxodo. Êxodo capítulo de número 6. Você achou o texto? Amém? Deixa eu te dizer então, para você entender, que o problema desse povo no deserto, 40 anos, não foi só porque o povo ficou desobediente, não foi porque o povo ficou frustrado, porque o povo reclamou, porque bebeu água amarga logo no começo da história. O povo acabou de cantar, porque se você ler o texto que nós lemos, você vai perceber que começa assim: eles estão cantando, celebrando, cantando, dançando, celebrando. 3 dias faltou água. 3 dias faltou água. Eles entraram em Mara e as águas eram amargas. Não era falta de água. Agora eles não reclamaram da falta de água, eles reclamaram da amargura da água que estavam tomando. Mas esse não é o problema. Deixa eu te mostrar a luz da Bíblia. Êxodo 6. O Senhor está fazendo a promessa da libertação. Antes de Deus enviar as pragas, antes de Deus tirar o povo dali, olha o que diz o texto. Você pode ler comigo? Sim ou não? Vocês estão aqui, gente? Quer que eu paro? Se você não perdia isso aqui. Olha aqui o que está acontecendo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Não é apenas te deixar ir, é Ele que vai te colocar. O que eu tenho para fazer com você não é apenas deixar você sair, é te colocar literalmente, colocar o meu povo. Presta atenção no texto. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui. Ei, você está aqui pelo amor de Deus? O que ele está dizendo? Esse povo só conheceu o meu poder, mas nunca conheceu o meu senhorio. Abraão conheceu o meu poder, Isaque conheceu o meu poder, Jacó conheceu o meu poder, mas não conheceu eu como Senhor, como senhorio deles, o dono, o proprietário, o guardador, o fortalecedor, o esconderijo. Eu nunca supri a eles da maneira que eu vou suprir a vocês. Portanto, o que Deus está dizendo a Moisés
É algo fantástico. Tem gente que vai viver a vida inteira conhecendo o poder de Deus, mas nunca conhecendo o senhorio de Deus sobre a sua vida. Ele vai perceber que Deus ama ele, porque ele diz assim: nossa, Deus me ama tanto, falou comigo. Deus me ama tanto que Ele me deu um hino para cantar hoje. Deus me ama tanto porque ele só sente o amor de Deus pelo sentimento da alma. Você está aqui? E aí Deus está dizendo: você conhece só o meu poder, mas eu quero te levar para uma nova medida. Então vamos recomeçar junto. Vamos recomeçar junto. Vamos recomeçar para um novo entendimento. A partir de agora, eu não quero que você conheça só o meu poder. Eu quero que você me conheça como seu Senhor, como aquele que cuida de você, que está com você, que deita com você, que levanta com você, que põe onde você precisa estar, que retira você de onde eu devo te retirar. Eu quero trabalhar na tua vida, no novo entendimento, a tua consciência e a tua fé vai se aumentar, e eu serei exaltado através da tua vida. Será que você pode levantar a tua mão e bem dizer o nome do Senhor, que está te chamando para um novo recomeço? Não é mais você orar aqui e dizer: Deus visita a minha casa, Deus vai com a minha família, Deus dá sobre o meu marido, Deus abre porta. Deus dizendo: isso é só o meu poder. Eu quero que você conheça o meu senhorio. Eu quero que você me ouça. Eu quero que você me cheire. Eu quero que você esteja comigo, que você chore comigo, que você dance comigo, que você sorria comigo. Eu quero estar contigo em todo o ambiente. Eu quero que você vai dormir e eu seja a sua companhia, que eu seja o seu presente, que seja o seu momento, que eu esteja contigo e você comigo, não apenas no poder, mas em todo o tempo da tua história. Oh glória, aleluia. Saia do nível de poder e vai para um novo nível em Deus. Cresça no seu espírito. Mas o texto não termina aqui. Ele diz assim, versículo de número 4: também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos. Eu já fiz a promessa. Eu vou dar a terra. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar a terra. Há uma promessa: eu vou te dar isso. A minha pergunta para você é que se Deus dissesse para você hoje: eu vou te dar, qual o seu maior desejo? Você pode dizer: meu desejo é X. E Deus dissesse para você: eu vou te dar isso. Como você reagiria a isso? Porque se você reagir somente na emoção, passado 3 dias que Deus te disse que vai te dar, se algum vento soprar, a tua emoção vai dizer: não vai acontecer. Se Deus te visitar hoje e disser ao seu coração: eu te darei, mas você reagir somente por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que sente, passarão águas amargas e você dirá: Deus se esqueceu de mim. Mas quando Deus disser a você: eu te darei, e isto for guardado não na tua alma, não no teu corpo, mas guardado no espírito, passarão águas, passarão céus, passarão terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Fiel, verdadeiro, justo, santo, reto, é o Senhor que fez a promessa, e fiel é Ele para cumprir cada uma das suas promessas. Será que você pode levantar tua mão? Pelo amor de Deus, reage de alguma forma, mostra de alguma forma o poder de Deus exalando do teu espírito aqui essa noite. Não, eu não quero profetizar a tua alma. Eu quero que você receba essa palavra no seu espírito. Aumente a medida do teu espírito. Aumente a medida da tua consciência e da tua fé. Quem falou foi Deus. Quem disse foi o Senhor. Quem prometeu foi Ele. E se Ele prometeu, não há homem que possa roubar, não há homem que possa tomar. Ele é justo e santo. Ninguém roubará de mim a promessa que Deus um dia me fez.
Aumente, portanto, a medida da tua fé. O teu espírito precisa crescer, querido. Olha o que diz o texto. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Enquanto o povo chorava, era Deus dizendo: eu gravei uma promessa. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Eu acho impressionante essa expressão. Eu vos tirarei do quê? A promessa de Deus, querido, não é tirar do Egito. É tirar do quê? A promessa de Deus para nós nunca foi nos retirar do Egito. Mas a promessa de Deus para nós é arrancar as cargas do Egito que ainda pesam sobre nós. Não, talvez você não entendeu a profundidade do que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo: eu não vou apenas tirar vocês do Egito, porque não é apenas terra, não é apenas lugar. O que eu vou fazer com vocês não é apenas arrancar de um lugar que te oprime. Eu vou arrancar a opressão do seu coração. Não, você não entendeu. Eu não vou te arrancar de um lugar que te entristece. Eu vou arrancar tristeza no lugar que está te entristecendo. Não, eu vou dizer de novo. Eu não vou apenas arrancar você do lugar que blasfemam, que dizem sobre você, que maltratam teu coração. Não, não, eu vou visitar o teu coração, e toda a carga de malignidade eu vou arrancar. Toda a carga do Egito eu arranco de você. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há uma promessa de Deus, e ela é para nós. Ela é para nós. Jesus estava prometendo, Deus estava prometendo: eu vos arrancarei das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas. O Egito não é apenas um lugar. O Egito produz algo em nós. Talvez o grande problema da nossa história são as cargas que o Egito pôs quando nós cultuávamos na igreja, que nos fizeram dizer: eu não vou mais na igreja, eu não vou permanecer. Por quê? Porque estou ferido, estou machucado, estou ressentido. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: a igreja não se torna Egito, mas você pode carregar carga de Egito. Mas quando você vem para a verdade, e Deus está dizendo: vamos parar, vamos subir um nível, vamos largar de emoção, vamos largar de corpo, vamos falar de espírito. Eu tenho uma palavra para você: o meu espírito vai entrar aí dentro de você, e vou arrancar toda a carga que ficou do Egito. Sabe a dor que trouxe do mundo? É dela que eu estou dizendo para você. Sabe aquele ressentimento que o mundo te provocou? É sobre isso que eu estou dizendo. Sabe aquela pessoa que disse assim: pastor, eu nunca mais quero me relacionar com homem algum, todo homem me machucou. Deus está dizendo: se eu entrar no teu espírito, eu arranco toda a dor, todo ressentimento, saro você, sara a tua alma, sara o seu corpo, trabalho no teu espírito, te levanto para o meu propósito e faço da mulher estéril ser mãe de filhos. Há uma promessa de Deus. É onde Ele entra para trabalhar em mim. Portanto, aonde opera muito ressentimento, opera pouco Espírito de Deus. Aonde opera muita dor, muito rancor, muita amargura, é pouca presença do Espírito. Aí Deus faz um convite: vamos recomeçar. Se você não entender que a ida para o deserto não é apenas uma tratativa de Deus para te fazer judiar, mas te levar para um novo nível, você vai celebrar o deserto de maneira diferente.
O que Deus está dizendo? Eu vou tirar de vocês o fardo, o trabalho, a força do Egito. Mas termina aí? Não. Versículo de número 8. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão, porque eu sou o Senhor. Deus está acabando de dizer: o que eu vou fazer com vocês? Eu vou tirar vocês da terra da servidão. Diz salvação. Repete comigo: salvação. Repete mais forte: salvação. Eu vou vos salvar do Egito. Era essa a promessa. Não apenas vou salvar do Egito, toda a dor que o Egito provocou em você, eu vou te sarar. Deixa eu dizer para aqui, porque de lá ninguém quis receber. Eles não quiseram, aceitaram, não achou legal. Deus estava prometendo uma coisa fantástica. Primeiro, eu vou tirar vocês, eu vou te salvar. Depois que eu te salvar, toda a dor que o Egito provocou no teu coração, eu vou te curar. Era uma promessa real, viva. Eu arranco todo o ressentimento do teu coração. Tudo aquilo que o mundo colocou em você como sentimento, como alma, eu vou tratar. Eu vou tratar a tua alma. Eu vou tratar a tua alma. Eu vou colocar alegria onde houve tristeza. Eu vou colocar esperança onde havia morte. Eu vou soprar em você de novo que é possível ser feliz, mesmo que seja em tempo de guerra. Eu vou dizer a você que pode descansar a tua alma, porque quando vier a aflição, eu, o Senhor, o seu Deus, com as minhas mãos fortes, com os meus braços estendidos, lutarei, guerrearei e serei contigo aonde quer que pisares. Oh glória! Há uma promessa sendo guardada por Deus. Imagine começar uma caminhada de fé, ouvindo Deus falar isso. Fica tranquilo, no final vai dar certo. Senhor, como eu vou andar? Fica tranquilo, vai dar certo. Senhor, mas é deserto. Fica tranquilo, vai brotar água no deserto. Senhor, mas não tem comida. Fica tranquilo, vai chover pão de dia, à tarde não vai faltar alimento. Senhor, mas é deserto. Fica tranquilo, porque quando eu quero, até no deserto a gente faz festa. Há uma celebração, porque eu sou o Senhor de todas as coisas. Então Deus estava garantindo. Deus estava garantindo. Quer uma chancela que vai dar certo? Era Deus dizendo: carimbo, está aí. Fica tranquilo, vai dar certo. Eu preciso que você creia nisso. Eu preciso terminar minha mensagem aqui, porque aqui o Espírito de Deus está dizendo para mim: diga novamente a um coração: vai dar certo. Vai dar certo. Pastor, como é que o senhor sabe? Deus prometeu, vai dar certo. Vai dar certo.
Quem fez a promessa? Deus. Então, se Deus chancelou, está chancelado, vai dar certo. Pastor, mas para dar certo, o caminho é curto. Os cientistas dizem assim, que uma multidão consegue andar 35 quilômetros por dia. 35 quilômetros por dia. A península do Sinai, até a travessia do Mar Vermelho, até o Rio Jordão, tem aproximadamente 220 quilômetros. É um percurso que hoje em dia se faz de carro, dá para ir e voltar. Mas contando que uma multidão consegue caminhar 35 quilômetros, Deus estava dizendo para eles: em 7 dias, 7 dias, vocês atravessarão o rio, e em 7 dias eu os coloco no Jordão, para a possessão da terra que eu tenho para vocês. Então o meu prazo é curto. O tempo de deserto será curto. O tempo de deserto será pequeno. O tempo de deserto será pequeno. Mas essa não foi uma verdade. Porque esse povo peregrinou no deserto 40. Pastor, o que faz alguém ter uma promessa de Deus? Deus coloca ele para recomeçar uma caminhada. Põe eles para dizer: esse tempo é curto. Esse tempo é curto. Se você aprender bem a sua, será curto, mas não depende mais de Deus. Depende de você. Deixa eu te mostrar na Bíblia. Aí o versículo de número 9. Vamos ler junto? Vamos ler junto? Porque você vai grifar isso na sua Bíblia? Desse modo, vamos lá? 1, 2, 3 e... O Espírito aqui está em espírito em letra. Por que eles não ouviram Moisés? Moisés estava profetizando a voz de Deus. Por causa de uma coisa chamada ânsia de espírito. Sabe o que estava acontecendo com eles? É que o espírito deles não estava pronto para aquilo. Ficaram impacientes. O espírito era pequeno. Viveram em aflição de espírito. Não permitiram que a fé prevalecesse sobre a alma. Não permitiram que a consciência de uma promessa fosse maior do que o sentimento de uma alma. Não permitiram que a fé prevalecesse contra o sopro do deserto. Não permitiram que a fé fosse maior do que as águas amargas que estavam em Mara. Não permitiram que a fé prevalecesse, sobressaltasse a consciência de quem eram. Não prevaleceu contra os grandes desafios dos filisteus. Os gigantes, aos olhos, se tornaram maiores do que a certeza da fé que transportavam na sua consciência e no seu espírito. Deus está dizendo para aquele povo: sabe qual é o problema de vocês? Atrasarem promessas, porque o espírito de vocês não está pronto. Vocês cresceram, multiplicaram, são uma multidão. Vocês cresceram,
multiplicaram, fortaleceram, trabalharam, exaustivamente se doaram, enrijeceram músculos, força, vigor. Vocês cresceram, se tornaram mais maduros, mais equilibrados emocionalmente, são robustos na forma, maduros na emoção, mas crianças no espírito. E porque assim o são, vocês não estão escutando a minha promessa. Vocês vivem em aflição, vocês vivem em ânsia, vocês vivem em impaciência. A fé de vocês é breve, é a palavra de hoje, mas não o exercício de amanhã. E eu entendo. Deus estava dizendo, sabe por quê? Porque a escravidão foi muito dura. Foi muito duro o tempo de escravidão. A gente quer sair do tempo de sofrimento com muita rapidez. A gente quer sair da dor muito rápido. A gente quer sair do deserto. A gente quer ficar livre do problema. E quando a gente quer resolver o problema na força da nossa mão, Deus disse, não é na tua mão, querido. Então eu vou desenvolver na minha inteligência. Não é na tua inteligência. Não, pastor, eu vou resolver então isso aqui na minha expertise. Não é na sua expertise. Está na hora da gente começar a desenvolver uma coisa: o nosso espírito em Deus. O nosso espírito em Deus. Porque o Senhor então nos fará lembrar de tudo que Ele quanto nos ensinou. Há uma palavra liberada sobre esse altar na noite de hoje. Há um Deus cuidando da minha alma. Há um Deus cuidando do meu corpo. Mas há um Deus dizendo, Daniel, cresça uma nova estatura no meu espírito. Me deixa entrar aí dentro de você. Me deixa possuir o teu espírito. Me deixa falar aí dentro. Me deixa manifestar na tua vida. E não apenas por aquilo que você sente, mas por uma nova novidade de fé. Para que os teus passos agora não sejam mais passos de homem natural, mas que os seus passos agora sejam passos de homens espirituais. Então o convite de Deus essa noite é: vamos recomeçar? Vamos voltar ao início? Vamos voltar ao início de tudo? Vamos dar marcha ré? Vamos recomeçar o todo? Mas agora a gente recomeça junto. No meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Por que, pastor? Porque há um Deus que tem promessa de fazer na minha e na tua vida. Você pode ser boca de Deus para alguém? Você pode? Posso te pedir isso? Você recebe essa mensagem? Se você crê nessa mensagem, você recebe essa mensagem, eu queria que você pegasse na mão dessa pessoa que está do teu lado. Diga para ela assim, pega a mão de alguém aí, pertinho de você. Pastor, eu não conheço ninguém. Sai do seu lugar, senta perto de alguém. Diga para ela, ou para ele, creia. Será necessário recomeçar. Creia. Será necessário recomeçar. Mas recomece com o teu corpo, com a tua alma, mas principalmente cresça no espírito.
Você pode convidar ela para ficar em pé? O povo entrou no Egito pelo deserto. O povo sairá do Egito pelo deserto. Os planos de Deus são sempre os mesmos. As lições é que são diferentes. O que Deus quer em cada ciclo da minha história é me fazer compreender umas novas medidas da minha fé. Então escute isso com muita atenção, com um recado muito atento para o teu coração, uma voz que precisa gravar na tua alma. Quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier o sopro do deserto ou o sol quente, é apenas Deus dizendo: vamos recomeçar. Eu quero visitar o teu espírito. Não tome decisão pela tua alma. Não tome decisão pelo seu corpo. Tome decisão pelo seu, porque ninguém te conhece mais do que Ele. Ninguém te conhece mais do que Ele. Então apresente Ele a Deus. Por quê, pastor? Porque há um Deus que pode fazer tudo de novo na sua história. Você crê nisso? Você crê nisso? Você sabe qual é o nome dele? Jeová Jiré. Eu vou dizer de novo, qual é o nome dele? Jeová Jiré. Ele pode fazer tudo de novo. Então todas as vezes que Deus quiser, fala para Ele: Senhor, eu recomeço. Eu recomeço. Você pode pegar na mão de alguém aí, levantar a mão dele para cima, a mão dela para cima. Diga assim: querido, você veio no culto certo essa noite. Você está na hora certa, na casa certa, no culto certo, para o tempo certo. Deus quer soprar o teu coração. Fica tranquilo, o Jeová Jirê vai fazer tudo de novo e nos colocar de novo na presença dEle. Deus vai soprar um fôlego de bênção sobre a minha e sobre a tua vida. Você crê nisso? Então sobe a tua voz com adoração.